Esse é mais um De Olho no Texto. A nossa leitura de hoje se encontra em Tiago, capítulo 3, versos número 1 até o verso número 12. O texto bíblico diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago inicia, e começamos também a nossa leitura, pelo versículo 1 com uma advertência, dizendo: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. O termo grego adotado por Tiago aqui, usado no texto original, é didáskalos, que é a expressão usada daquele que ensina, o que faz uso do discurso e das palavras para instruir. Na igreja, essa é a função do mestre. Que apesar de contar com um profundo prestígio, Tiago agora chama a atenção do fato de que, além do prestígio de estar à frente da comunidade, ensinando, instruindo e conduzindo, o mestre também tem profunda responsabilidade. Todo o texto vai girar em volta do fato de que o discurso e a palavra têm uma profunda capacidade de bondade e de destruição. E é por isso que ele já começa iniciando esse texto dizendo: bom, talvez ser mestre seja interessante e cobiçado por alguns da comunidade, mas não sejam muito de vocês didáskalos, aqueles que usam do discurso. Porque isso traz profunda responsabilidade, ou na expressão do Tiago dizendo: pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ele está ciente, trazendo ciência a nós de que o uso do discurso e das palavras tem uma profunda capacidade para o bem e para o mal, uma potência gigante naquilo que é dito e como isso reverbera ou se expressa às pessoas e à comunidade da igreja. Continuando, Tiago vai começar agora a admitir algo. Ele vai dizer: todos nós tropeçamos de muitas maneiras, no verso 2. Ele está dizendo e se expressando ainda a partir do discurso para falar: bom, nós erramos nas palavras. Nós falamos às vezes de maneiras inadequadas. As motivações estão equivocadas e às vezes o nosso discurso estão atrelados a momentos distorcidos no nosso interior e as palavras saem com dureza desnecessária, ou com impaciência, ou com ira. Eu não preciso simplificar muito, você sabe que o muito discurso gera muitos tropeços. E ele está dizendo: cuidado, porque essa é uma área de muita dificuldade, que tem um potencial destrutivo, e vamos ler isso à frente no texto, muito gigante. E ele vai começar inclusive a dizer que há uma medida de amadurecimento no uso do discurso. Ele diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, teleios, amadurecido, maduro, se demonstra um cristão que na sua caminhada discipulada está se guiando para ser imagem e semelhança de Deus conforme Cristo Jesus, amadurecido. Então, o que ele está propondo é dizer: quando olhamos para uma pessoa e percebemos nela o uso adequado da palavra, o uso adequado do discurso, o uso adequado e colocação
de sabedoria, nós percebemos ali, encontramos ali um cristão teleios, amadurecido, que cumpre a finalidade conforme Deus deseja. Ele vai começar a expressar a capacidade de destruição da palavra e por que nós precisamos ter muito e muito cuidado. Ele inicia o verso 3 dizendo assim: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E depois de dizer que a medida do cristão amadurecido também se encontra no discurso, e na verdade nesse texto de Tiago, principalmente no discurso ou no uso que um cristão faz das palavras, Tiago agora vai usar de duas metáforas para descrever a capacidade que o discurso tem de conduzir a nossa vida. Primeiro, no versículo de número 3, ele vai falar que se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedeceres, também que dirigimos o corpo inteiro. Esse instrumento colocado ao cavalo, onde quem o monta consegue puxá-lo em qualquer direção que deseja, ele está dizendo exatamente isso. Se controlamos o nosso discurso, conseguimos conduzir a nossa vida em determinada direção. Mas se o nosso discurso é descontrolado, a nossa vida também se torna descontrolada e nós não atingimos o teleios. Uma outra metáfora que ele levanta é observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele está dizendo, olha, a nossa vida é gigantesca e tem muitas expressões. Mas se controlamos o nosso discurso, assim como o navio é gigantesco e é uma grande embarcação, ela é dirigida também por um leme, uma pequena direção. E assim a nossa boca, apesar da nossa vida ser tão complexa e cheia de escolhas, quando aprendemos a dominar e a ser sábios a partir do discurso, também conseguimos direcionar a nossa vida. O que Tiago está expressando no final das contas é que controlar a fala é como ter controle de si. E para onde dirigimos então a nossa expressão e o nosso discurso, dirigimos também a nossa vida. Ele vai dizer também, semelhantemente à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E agora olha essa expressão, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Talvez agora a importância do texto se recubra na ideia de que ele de novo está dizendo, nós subestimamos a capacidade do discurso. Porque na expressão aqui ele está usando diretamente uma parte do corpo, a língua é um pequeno órgão do corpo. Mas o que ela faz é potencialmente muito destrutivo. E ele vai usar a expressão dizendo, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Imagine nesses desenhos que você vê aí sendo expressados, alguém passando e jogando uma bituca de cigarro na beira da pista. E de repente, pouco tempo depois, você tem um grande incêndio. Nós subestimamos a língua como um pequeno órgão, mas que pequenas palavras e pequenos discursos feitos da maneira errada, no momento errado, com falta de sabedoria, têm um grande potencial destrutivo, assim como uma pequena fagulha tem o poder de colocar em incêndio, em fogo, toda uma floresta. Nós podemos destruir reputações, trazer discórdias e brigas, gerar mágoas e ferimentos profundos. E é exatamente isso que ele vai continuar afirmando nos versos seguintes, do 7 ao 8, para dizer, a língua é isso, incendiada pelo inferno, com potencial destrutivo gigantesco, com a capacidade de pegar coisas pequenas que a nós parecem nada, mas que sem pensar, sendo discursadas, geram uma profunda dor e mágoa. E depois de discursar e expressar o quanto o discurso pode ser destrutivo, ele vai começar a falar de incoerência. Ele diz assim no verso 9, com a língua nós bendizemos o Senhor Pai e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Que da mesma boca procedem bênção e maldição. E agora ele está expressando o quanto o nosso discurso e chamando a nossa atenção para o fato de que existe profunda inconstância na maneira como nós usamos e nos expressamos. Da mesma boca procedem bênção e maldição.
Mas diante desse quadro de inconstância, Tiago também vai fazer uma advertência, dizendo assim: não pode ser assim, como quem diz a nós pastoralmente, mude. Nós tropeçamos em muitas coisas, é a admissão de Tiago, e agora dizendo, bom, nós usamos a mesma boca para abençoar as pessoas e para amaldiçoar aqueles que são feitos irmãos à imagem e semelhança de Deus. Mas ele diz no verso 10, não se conforme com isso, não pode ser assim. Você precisa tomar uma atitude de mudança e de consciência a respeito de como usa e de como propõe usar o seu discurso. E essa é a proposta que a gente encontra na parte final. Ele vai dizer assim: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui nós temos uma escolha e uma proposta sendo feita. Tiago está dizendo o seguinte a nós: você tem duas opções. Que os seus discursos, falas, textos digitados que também entram dentro da mesma proposta de comunicação, sejam para as pessoas um copo, primeiro, possivelmente de água amarga, que gere ressentimentos, discórdias, brigas, ódio, mágoas, ferimentos. Mas ele vai dizer que o potencial destrutivo da pequena fagulha que gera um incêndio também tem a possibilidade de gerar um incêndio de doçura, se é que isso existe. Porque se a água pode ser muito amarga das palavras que soltamos e fazemos ao longo da nossa vida, ele também vai dizer que é possível que nós tenhamos na nossa boca uma fonte de água doce. Que as pessoas encontrem na nossa fala a doçura que se expressa no Evangelho e no amor do Cristo. Como usaremos as palavras? E de que maneira elas serão digeridas por aqueles que encontramos ao longo da nossa história de vida? Essa é a proposta de Tiago. Esse foi mais um Diogo no Texto. Eu espero que tenha sido um momento bacana para você. Nos encontramos mais vezes para essas conversas em volta da Escritura. Tchau, tchau.